Uma temporada inteira, 380 jogos na Série B do Campeonato Brasileiro, cujo dois classificados já estão garantidos na Série A do Brasileirão 2023. Quatro times brigam por duas vagas. Estatística, público. Estamos chegando com mais um conteúdo aqui no canal Lécio Costa Narrador. Olá, minha galera, tudo bem? Seja muito bem-vinda. Rosinha, lembrando que estamos chegando já no final do mês de outubro. Outubro Rosa, em homenagem e apoio às mulheres. Não deixe de fazer aí os seus exames, tá bom? Tá chegando aí no final, o mês de outubro, novembro já tá chegando aí na próxima semana. Minha galera, aí o Campeonato Brasileiro tá chegando também ao seu final, né? Faltando aí poucos jogos. Apenas mais um jogo para o complemento da 37ª rodada, então vamos dizer que faltam 11 jogos para o término do Campeonato Brasileiro. O jogo do Sampaio Corrêa será o jogo de número 378. O Sampaio, que conseguiu tão somente 2 vitórias fora de casa, a restante das vitórias do Sampaio todas aconteceram no Estádio Castelão, e também teve uma derrota para o CRB. O time do Sampaio não conseguiu vencer o CRB nesse Campeonato Brasileiro, perdeu aqui, perdeu lá. Mas ganhou o CSA uma, empatou a outra. O CSA, que vive um momento delicado no Campeonato Brasileiro, brigando ainda para fugir desse rebaixamento. Vamos ver o que acontece aí nessa última rodada, que será no dia 6, próximo domingo, de amanhã a 8 dias. Aí nós teremos esse confronto, então, dos clubes na última rodada. O Sampaio Corrêa já não tem mais chance de classificação para a Série B, de acordo com os resultados que aconteceram na noite desta sexta-feira. A estatística do Campeonato Brasileiro da Série B demonstra que nós tivemos até aqui, galera, 369 jogos, vitória de mandantes 183, visitantes 66. Foram 120 empates na competição. O placar que mais aconteceu, 1-1, em 66 oportunidades, 1-1. Aí tivemos 1-0, 59 vezes. Que mais? 0-0, 48 vezes. Aí tivemos 2-0, 43 vezes. 2-1, 40 vezes. Aí os visitantes ganharam no placar de 1-0 em 24 oportunidades. 24 oportunidades, portanto. Os visitantes ganharam por 2-1 18 vezes. Os mandantes ganharam no placar de 3-1, inclusive o Sampaio está inserido nesse contexto, em 15 oportunidades. Então esses foram os placares que mais aconteceram nesse Campeonato Brasileiro da Série B. E aí como é que está, Lécio Costa, o total de público? O que mais foi que levou público para o estádio? Olha, Vasco da Gama e Cruzeiro, nós tivemos 58.659 pagantes, né? O Vasco da Gama e Cruzeiro. Vasco Esporte, 55.750 pagantes. Cruzeiro e a Ponte Preta, 54.229 pagantes. Esses foram os maiores públicos que aconteceram aqui no Campeonato Brasileiro. Por exemplo, Cruzeiro e Sampaio Corrêa deu 53.460 pagantes no Mineirão. Cruzeiro e Vasco da Gama, 53.062 pagantes no Mineirão. Cruzeiro e Criciúma, 52.776 pagantes no Mineirão. Então o Cruzeiro sobrou em relação a público nesse Campeonato Brasileiro. Por exemplo, com o Ituano, 50.289 pagantes. O torcedor do Cruzeiro esteve lá presente. As maiores rendas do campeonato, Cruzeiro e Vasco da Gama, somou a importância de R$ 2.070.342,18. Centavos faz parte, né? Porque existe descontos e tal, aquele negócio todo, a matemática fechou aí. Grêmio e Cruzeiro, R$ 2.029.879,75. Grêmio e Vasco da Gama, R$ 1.837.028,75. Então,
foram as maiores rendas líquidas que aconteceram nesse campeonato brasileiro. Aí tivemos as menores rendas, que eu acho que nem cabe aqui a gente falar, o menor público pagante, galera, sabe quanto foi? Tombense e Novo Horizontino, quer dizer, duas equipes que não têm muita torcida, e ainda mais a Tombense jogando fora dos seus domínios, 114 pagantes. Tombense e Londrina, 116 pagantes. Tombense e Vila Nova, 141 pagantes. Tombense e Brusque, 147 pagantes. Tombense e CSA, 151 pagantes. Tombense e Ituano, 170 pagantes. Mas o Tombense, definitivamente, meu amigo, entre os piores em público, não conseguiu levar 200 torcedores como mandante até aqui. Depois melhora um pouquinho. Aí Brusque e Guarani, 174 pagantes lá em Brusque. E Tombense contra Guarani, 239 pagantes. Tombense e CRB, 318 pagantes. Você entendeu por que a gente lá atrás no conteúdo passado falou que é muito melhor você ter um Vasco da Gama, que é uma instituição que lota estádio, que fica colorido, que fica bonito, em detrimento de outras equipes que não têm público. E aí a gente, né, olha aqui para trás, do lado, para o outro, e vê que a torcida do Sampaio Corrêa está devendo. O Sampaio nós sabemos que tem um público espetacular. E aí a gente se pergunta, cadê o público do Sampaio? Para onde foi o público do Sampaio Corrêa? Que não foi para o estádio nessa temporada, mesmo o time fazendo uma campanha sensacional. Então, é isso que fala. Aí o cara lá tá narrando o jogo, às vezes o torcedor fica chateado quando ele diz, ele né, puxa mais a brasa, por exemplo, para o Sport Recife, puxa mais a brasa para o Náutico. Aí o Sampaio Corrêa, o cara vai olha para a arquibancada, vê o estádio completamente vazio. É a mesma coisa que eu estou fazendo aqui agora, né? Porque eu estou vendo aqui o Tombense com 114 pagantes no Campeonato Brasileiro da Série B. Isso é inconcebível, né? Inconcebível. Ah, mas a Tombense tem uma grande torcida. Embora não estando jogando fora da sua casa, mas, consequentemente, a equipe da Tombense poderia, porque Muriaé não é tão distante lá de Tombos, mas o torcedor não compareceu. E aí você vai querer quem no Campeonato Brasileiro? Você vai priorizar aquelas equipes que têm verdadeiramente público. O Sampaio Corrêa deixou muito a desejar. Eu vou aqui para o Sampaio Corrêa para trazer a média de público do time tricolor de aço nesse Campeonato Brasileiro, galera. E é o seguinte, vamos lá, para a média de público do Sampaio Corrêa. Bolívia querida, trazer o público do Sampaio, como é que o público se comportou, e aí eu vou para de rodada a rodada. Sampaio, como o segundo público, aliás, a segunda rodada, o Sampaio teve 1.014 torcedores. Segunda rodada do campeonato como mandante no Estádio Castelão. A terceira rodada, 966 torcedores. Na quinta rodada, o Sampaio Corrêa como mandante, 1.692. Sétima rodada, 1.724. Aí, nona rodada, 1.873. Estádio Castelão com capacidade para quase 42 mil pessoas. 12ª rodada, 1.797 torcedores. 15ª rodada, 519 torcedores. Aí veio 17ª rodada, 1.393. 18ª, 24.509, que foi o maior público pagante que o Sampaio teve, que foi o jogo com o Vasco da Gama. Aí desse jogo, olha a caída que dá, desce a ladeira, foi a 20ª rodada, 2.818. E aqui compreenda-se esse jogo diante do Esporte Clube do Recife, tá? 2.818. Aí vem, 23ª rodada, 2.169, se não me engano foi o Bahia, né? Foi o Bahia. Aí vem, 25ª rodada, 3.708 torcedores. Aí dá um pulinho, subiu um pouquinho mais, se não me engano aqui foi o Cruzeiro, 13.019. Aí dá uma caída vertiginosa na 29ª rodada, 1.339. 30ª rodada, 4.838 torcedores. Aí 32ª, 11.085 torcedores. Foi bem, se não me engano foi com o Grêmio, né? Aí passou 2 dígitos. Aí 33ª rodada, 5.384 e a 35ª rodada, 3.852 torcedores. Sampaio vai agora jogar diante do Londrina, fechando na 38ª rodada, já que jogou a 36ª, a 37ª fora, foi agora contra o Ituano, contra o Ituano e Vasco da Gama, e agora na 38ª vai fechar
diante do Londrina. Catatal pediu 30 mil torcedores, depois de toda essa campanha que o Sampaio Corrêa fez. Lotar o Castelão, né? Merece. Lotar, esquece. Não, André, chama a galera, André. Por menos de 30 eu não aceito no Castelão, beleza? Depois, e o Sampaio pode melhorar muito mais ainda a sua posição na tabela, pode subir, fazer a melhor campanha, quem sabe até chegar na 5ª colocação, né, nesse Campeonato Brasileiro. Não dá mais para acesso do Sampaio Corrêa, mas pode chegar lá. E o Catatal pediu 30 mil pessoas. Seria pedir demais, pelo menos uma vez nesta rodada, nesta temporada, para o Sampaio fechar com chave de ouro, batendo mais uma vez aí 2 dígitos, galera. Eu acho que está na hora do torcedor de Sampaio Corrêa se despedir do campeão maranhense, tricampeão maranhense, né? Se despedir do tricampeão maranhense dessa temporada, se despedir do Sampaio Corrêa, que mais uma vez fez uma belíssima temporada em um campeonato brasileiro. Acho que não é pedir demais aplaudir o Luiz Daniel, aplaudir Matheus Inácio, Polentini, aplaudir Mateuzinho, Maurício, aplaudir Godoy, aplaudir Joécio, Paulo Sérgio, esses guerreiros que estiveram em campo, Pará, Lucas Hipólito, aplaudir o Pedro Carrerete, aplaudir o André Luiz, aplaudir o Lucas Araújo, aplaudir o Léo Tocantins, o Ferreira, o Eloy, o Vila, mesmo o Vila com altos e baixos, mas foi um jogador importante, muito importante no contexto, embora a gente tenha contestado muitas vezes o Vila, porque o Vila é o homem de desequilíbrio, mas é bom lembrar que o Vila é volante, ele foi adaptado a essa condição de meia atacante, mas verdadeiramente a sua origem é volante. Então Sampaio careceu muito de um homem para tocar o piano, para verdadeiramente carregar o Sampaio Corrêa. Então vamos aplaudir essa galera, o Varley que entrou bem, o Rafael Costa que entrou bem, o Nadson, o maranhense que brilhou muito nesse Campeonato Brasileiro. E vai faltar alguém aqui, galera, porque eu estou tudo aqui de memória, tá? Aí o Poveda, artilheiro do Campeonato Brasileiro, hoje com 19 gols. Aqueles que vieram, que depois foram, mas que contribuíram de alguma forma para o Sampaio Corrêa. O Catatal, que fez um grande Campeonato Brasileiro. Vou trazer, que mais, galera? Todos os jogadores que participaram, Renatinho, que entrou em várias oportunidades também no Sampaio. Então, essa exata, o William, né, também, teve alguns que nem tiveram condições, o Mauro Silva, então, o William. Então, torcida, é isso, Sampaio Corrêa, a Bolívia querida, o Gabriel Batista, que ainda atuou também como titular, depois foi na janela aberta aí para Portugal, para a Europa. Enfim, o Sampaio Corrêa chegou. Eu acho que não é pedir demais, que se não tivermos 30, mas vamos bater 2 dígitos no Estádio Castelão, acima de 10 mil torcedores, para esse confronto do Sampaio Corrêa com Londrina, para fechar com chave de ouro, né, a participação do Sampaio tentando buscar mais uma vitória nesse Campeonato Brasileiro. Então é isso que nós queremos da Bolívia querida. Minha torcida, então é isso aí, fim de semana maravilhoso para todos nós. Lembrando, tem transmissão neste sábado ainda aqui no canal, tem Campeonato Brasileiro, fechamento da penúltima rodada, então será ainda aqui no canal Les Costa Narrador. Grande abraço a todos, não esqueça, inscreva-se no nosso canal, acione o sininho para as notificações, deixe o seu joinha, ele é importante também, compartilhe com seus amigos, no seu grupo de amigos e deixe os seus comentários para participar aqui do Fala Galera. Grande abraço a todos, fique com Deus e até mais.